Enfim, está chegando nos cinemas brasileiros o filme que é a nossa esperança de Oscar em 2025 e que parece que o mundo inteiro já viu, menos a gente, mas agora todo mundo vai ver, perceba. Bora conversar sobre Ainda Estou Aqui. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Ainda Estou Aqui é uma adaptação do livro autobiográfico do Marcelo Rubens Paiva sobre a sua mãe, Eunice Paiva, e se passa no Brasil ali na década de 70. É exatamente isso. O filme é sobre a mãe do Marcelo Rubens Paiva, sobre a Eunice. Você não vai ver muito sobre o próprio Rubens, você vai entender ali o contexto. Você não vai ver muito sobre o próprio Marcelo, que é apenas uma criança. O filme é sobre a Eunice. E na história, a gente acompanha a vida dessa mulher, dona de casa, com 5 filhos, casada com um importante político e que precisa mudar a sua vida completamente, virar ativista de direitos humanos, depois do desaparecimento do seu marido, o Rubens Paiva, durante a ditadura militar. É bem aquele período mais rígido, mais sangrento da ditadura, onde, assim, uma respiração sua fora de hora o negócio, se o militar entendesse que você é comunista, ele entende ele pela tua respiração, entendeu? Então, assim, era tudo muito tenso, né? Porque se ele entende que você é comunista, é tortura, de repente um desaparecimento, então todo mundo meio tenso. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Essa carta! Tá mentindo pra gente! A Eunice, o Rubens e os 5 filhos têm ali uma vida ótima, maravilhosa, numa casa enorme, de elite, né? Em frente à praia do Leblon. Uma casa que vive sempre aberta, sabe? Eles convivem com a alta sociedade do Rio de Janeiro. Inclusive, o Walter Salles, que é diretor do filme e é de uma família aí já renomada, ele já contou que parte dessa história ele conhece porque ele viveu ali, ele passava por aquela casa, ele convivia com aquelas pessoas, sabe? E aí, como eu falei, a casa sempre de portas abertas para receber amigos, num Rio de Janeiro muito longe de como é hoje em dia, né? Que qualquer coisa entra um assaltante, um negócio na tua casa, tem que deixar tudo fechado. Naquela época, não. Realmente, eles mal fechavam o portão da casa, sabe? Não trancavam. Havia uma livre circulação ali entre os amigos. E aí, um dia, o Rubens Paiva é levado por um grupo de militares à paisana e desaparece. Os caras não dizem que são militares, eles só falam, seu Rubens, o senhor tem que ir até ali rapidinho com a gente. Mas eu entendo, você entende, o Rubens entende, a Eunice entendeu. E a Eunice também, né, se envolve muito nisso, porque ela quer saber o que aconteceu com o marido, então ela também é torturada, uma das filhas é torturada. E depois de tudo isso, diante de tudo isso, ela é obrigada a se reinventar, traçar um novo futuro ali para ela, para os filhos. E é muito interessante a gente perceber como ela tenta proteger os filhos ao máximo de tudo que pode estar acontecendo, talvez, quem sabe, assim. Ela não chora na frente dos filhos, sabe? Ela tenta esconder todas essas coisas, principalmente dos filhos menores, né? Ela disfarça, ela inventa história, ela engana, ela não quer levar, principalmente esses filhos menores, e o Marcelo Rubens Paiva era um desses filhos, né? Acho que ele, se não é o caçula, é o segundo, assim, né? De baixo pra cima. E aí tenta não levar essas crianças para aquele pesadelo que o Brasil e aquela família em particular estavam vivendo e que os filhos mais velhos, filhas mais velhas, já entendiam muito bem. E aí, o Marcelo Rubens Paiva descreveu numa entrevista para Veja a mãe como um gênio político. E ele fala assim: desde o primeiro dia, quando tudo começou, ela sempre dizia que nós não éramos uma família vítima. A vítima era o país, era a humanidade. O Ainda Estou Aqui já circulou por vários festivais por todo o mundo e levou muitos prêmios, como o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza. Isso aumenta muito as nossas expectativas para o Oscar 2025, né? Muita gente, inclusive, tem apostado as suas fichas na Fernanda Torres vingando a mãe e levando o Oscar de melhor atriz, porque aquela derrota de 98 ainda não desceu e nem descerá em nenhum cidadão decente desse país. E é aquilo, assim, a atuação da Fernanda Torres nesse filme é outro nível. Tem uma entrevista muito boa também dela pra Maria Fortuna no jornal o Globo.
muito boa, que ela conta detalhes desse processo também de atuação e de construção do personagem, de como o Walter Salles, no fim das contas, cortou todas as cenas em que a Eunice, vivida pela Fernanda Torres, chorava, né? A ideia era realmente que ela não tivesse esses momentos ali no filme, e isso faz com que muitas das emoções sejam passadas só num olhar, numa piscada. É uma parada muito surreal que a Fernanda Torres faz nesse filme. Principalmente quando a gente lembra de Os Normais, lembra de Tapas e Beijos e percebe como ela é alguém muito versátil dentro do trabalho dela, sabe? É uma pessoa completa dentro desse trabalho dela de atriz. Ela é capaz de fazer qualquer coisa, perceba. Por Ainda Estou Aqui, a Fernanda Torres levou o prêmio de melhor atriz de filme internacional dos críticos de cinema dos Estados Unidos e Canadá. Dito isso, todas essas informações incríveis, talvez eu seja mais pessimista, assim como a própria Fernanda Torres. Ela disse, e eu concordo um pouco quando a gente passa a analisar assim, o mercado e todas as coisas de indicações e de marketing que existe por trás. Concordo, assim, com o que ela fala, que tá lá só com uma indicação, no meio tão fechado, né? Como eu falei, com o estudo de marketing que rola, já é uma vitória e tanto para um filme brasileiro. E só com isso a gente tem que abrir uma champanhe e comemorar e tal, porque vencer uma coisa além, né? E ela fala também nessa entrevista que ela faz muita questão de reforçar isso, porque a gente pode... O filme é muito grandioso e o filme tá indo muito longe. E aí vai chegar lá, pode ser que chegue numa disputa do Oscar. E aí aí não vai ganhar, a gente vai ficar, ai, que droga, uma sensação... No fim das contas, a sensação final seria uma sensação ruim, sabe? E ela não quer isso, assim, né? Ela acha que o filme já conquistou muitas coisas que valem muito. E dito tudo isso, novamente, não significa que eu não tenha as minhas esperanças, não é mesmo? Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. Por fim, Dona Fernandona, Fernanda Montenegro, aparece no fim do filme, interpretando a Eunice já no fim da vida, bem debilitada pelo Alzheimer. E aí ela aparece quando a gente já tá em 2014, quando é instalada a Comissão da Verdade. E a Fernanda Montenegro não fala uma palavra. Ela é só o olhar, tá? Ela já tá numa fase que a comunicação é difícil, né? Uma fase da Eunice. E é só com o olhar ela entrega tudo. E foi nessa parte do filme que eu chorei. Foi nessa parte do filme que eu falei, galera. Porque assim, eu já fui pro filme, como ele já tá sendo muito comentado e tal, de todas as aparições internacionais, eu já sabia que como a expectativa tava muito lá no alto, talvez eu fosse achar um filme muito bom, mas não com grandes surpresas. Eu já sabia que a Fernanda Montenegro aparecia no final do filme. E ainda assim, quando ela aparece, o que ela entrega, eu falei, Brasil, temos aqui aquele Oscar de 98, realmente tinha que ter sido a melhor atriz do planeta Terra, não é mesmo? Ela conseguiu acabar comigo só olhando o Brasil. A Fernanda Montenegro é uma coisa do outro mundo, eu não sei explicar. E aí um fun fact, né, uma história que é interessante. O Selton Mello disse numa desses eventos de divulgação do filme, acho que foi na Mostra de São Paulo, ele falou que em alguns países, não sei em qual país, mas em algum país aí internacional, alguém virou e falou assim, nossa, incrível, né? O trabalho de maquiagem desse filme, como envelheceram a Fernanda Torres. Não, meu amor, é Dona Fernandona. Eu vi Ainda Estou Aqui um pouco antes do segundo turno das eleições, né, para prefeito, né, no Brasil, na sessão para imprensa, e eu saí da sala de cinema olhando as pessoas em volta, sabe, assim, na praia de Botafogo, saí olhando as pessoas em volta e querendo sacudir todas elas, sabe? Gente, olha o caos, olha o problema que a gente está aqui até hoje, gente, sabe? Que a gente flerta, né, com esse caos até hoje, né, com esse retorno diariamente. Eu acho que, assim, beleza, a gente já sabe da história, mas quando chega a Dona Fernanda Montenegro, com aquela coisa da Comissão da Verdade, todas as histórias ainda não contadas, e quando a gente sabe o que aconteceu com a Comissão da Verdade, o que aconteceu com a Dilma, sabe? Tudo isso, que aí já vai do nosso conhecimento, se não está no filme, eu fico, gente, pelo amor de Deus. Eu saí meio assim nas ruas, sabe? Porque, assim, é uma frase muito óbvia. Conhecer a nossa história é uma coisa essencial.
né? A Dilma não veio, por exemplo, falando da Dilma, a Dilma não veio aqui, caiu aqui na Terra com apenas uma pessoa, a Dilma, presidente da República. Toda a história que vem dela, e toda essa história que vem dela fez com que ela fosse presidente, fez com que ela fosse impeachmentada, sabe? São muitas camadas. Então, é uma frase óbvia falar que a nossa história conhecer a nossa história é essencial, mas a gente tem que repetir, porque parece que as pessoas não compreenderam ainda, entendeu? Elas andam esquecendo. E aí eu termino com uma frase da Vera Iaconelli, no artigo que ela fez, que ela disse assim: nós ainda estamos aqui, infelizmente, eles também. Lembrando que esse vídeo sai primeiro para apoiadores, R$5 por mês você recebe os nossos vídeos em primeira mão e ainda concorre ao sorteio de um livro no final do mês. Aqui na minha descrição tem minhas redes sociais para você saber detalhes, saber o próximo vídeo, enfim, qual é o livro que vai ser sorteado, me seguir, me curtir, me acompanhar e também o link para apoiar aqui na descrição. Beijos e até a próxima.